Em algum lugar na Baía de Bengala há uma ilha que você não tem permissão para visitar. Não por causa da burocracia, não porque de autorizações ou zonas militares restritas, porque as pessoas que moram lá vão matar você. O Sentinela. Dispararam flechas contra helicópteros, matando um missionário que veio trazendo peixes e rainos e rejeitou todas as tentativas de contar o sustentado por tanto tempo quanto qualquer pessoa vem tentando. O mundo em grande parte captou a mensagem, mas embora nenhum linguista tenha decifrado seus significados, linguagem e nenhum antropólogo jamais. Sentados dentro de suas casas, a ciência descobriu uma forma diferente de entrar, não por contato, através do DNA. A mesma tecnologia que tem reescrito a história da Idade do Bronze, agora nos contando algo extraordinário sobre essas ilhas. E o que isso revela? Isso não explica apenas uma tribo remota. Isso muda a história de como a humanidade se espalhou por todo o planeta. A Ilha Sentinela do Norte é pequena o suficiente parece um acidente geográfico. 60 km² de densa vegetação tropical. Floresta que emerge da Baía de Bengala, de formato aproximadamente quadrado, totalmente circundado por anéis. Por recifes de coral que destruíram mais de uma embarcação que se aproximou demais. Os picos atingem cerca de 120 metros acima do nível do mar. Perto do centro da ilha que importa mais do que parece, quando o tsunami de 2004 atingiu a Índia. Oceano, essas elevações provavelmente foram salvas. Vidas. A ilha fica a cerca de 40 quilômetros a principal cadeia de Ilhas Andaman, perto o suficiente de ver em um dia claro, longe o suficiente para permanecer genuinamente separado. De cima parece como qualquer outra ilha tropical arborizada. Da água parece que em algum lugar que não te quer. As pessoas que moram lá não têm nome. Nós os conhecemos por si mesmos. Nós os chamamos de Sentinela após a ilha, que é um nome em si, do qual eles não faziam parte alguma. Escolhendo. As estimativas populacionais variam de 50 a 400 indivíduos, uma dispersão tão ampla que conta quase tudo sobre como pouca observação direta já foi feita. Possível. O que podemos ver a distância sugere uma população que é saudável, ativo e não particularmente com pouca comida. As águas circundantes fornecer peixes, tartarugas e mariscos em abundância. A floresta oferece pássaros e quase certamente javali, visto que Portman observou uma pilha de crânios de javali perto, uma aldeia em sua expedição de 1880, que é evidência de caça ou o elemento de jardim mais perturbador do mundo. A tecnologia deles é genuinamente fascinante e consistentemente subestimados. Eles trabalham com ferro que soa imediatamente errado para um suposto chamado pessoas da Idade da Pedra, mas é inteiramente exato. Eles simplesmente não sentem o cheiro, eles vasculhar. Naufrágios têm sido fornecendo matéria-prima a estas costas por séculos e o Sentinela venho trabalhando nisso desde então, marcando pontos. Metal com lascas de pedra dura, dobrando e quebrando até obter uma peça utilizável. Surge, depois afiando uma borda com rocha abrasiva. O resultado são pontas de flecha, que os primeiros visitantes notaram especificamente tinham pontas de ferro. As flechas, elas mesmas são longas, quase da altura do atirador, farpado logo atrás do ponto em um design que funciona igualmente. Bom para peixes e para desencorajar antropólogos. Suas canoas são canoas estreitas com balancins, dirigido com varas em vez de remos, o que os limita às zonas costeiras rasas, águas, mas as torna altamente eficazes, exatamente para o tipo de pesca e caçando de acordo com as exigências do ambiente. Fisicamente, eles têm uma estrutura menor, pessoas com aparência semelhante à de vizinhos e é aqui que as coisas ficam interessantes, porque apesar das aparências que têm, levou gerações de observadores a desenhar conclusões geneticamente erradas não são nada parecidas com o que parecem, nem de longe. Esse fio condutor leva a algum lugar que muda. Tudo. O histórico escrito do contato com a Ilha Sentinela do Norte começa como tantas outras. Registros da era colonial fazem isso com alguém vendo algo e sabiamente decidindo não fazer nada para investigar mais a fundo. Em 1771, John Ritchie, da Companhia das Índias Orientais, avistaram focos de incêndio na costa e seguiram viagem, sem vítimas. Excelente capacidade de tomada de decisões. Passaria quase um século antes. Alguém mais se sentiu compelido a comentar? Em 1867, um navio mercante indiano, chamado Nínive, foi destruída por um monção no Recife. Todos os 86 tripulantes chegaram à praia. Durante 2 dias, eles aparentemente sobreviveu sem incidentes, sem saber exatamente de quem era a praia em que estavam. Na terceira manhã, eles encontraram fora. O capitão registrou que os atacantes vieram com flechas com pontas de ferro que isso lhe diz algo importante. Em 1867, o Sentinel já estava em funcionamento. Metal recuperado por tempo suficiente para que tornar-se equipamento padrão. O real, a marinha finalmente chegou e os resgatou. Os sobreviventes, todos sobreviveram. Isso. O resultado nem sempre se repetiria. Em seguida, veio o M.V. Portman,
Em 1880, o oficial britânico nomeado para supervisionar as Ilhas Andaman chegaram ao norte, sentinela com um grande grupo de expedição. Portman era uma figura complexa com, digamos, uma variedade de características pessoais incomuns. Interesses que provavelmente merecem seu documentário próprio. O que nos interessa aqui é o documentário em si. Foi o que ele fez na ilha. Na segunda visita, sua equipe se deparou com família sentinela em floresta densa. Uma família sentinela em floresta densa. Seguiu-se um confronto. O da própria Portman. Registros de diário que eles capturaram 6 indivíduos e os transportou para o porto. Blair em prol da ciência. 2 adultos morreram quase imediatamente. 4 crianças foram devolvidas ao Ilhakam Presents, quase certamente. Portadores de doenças seus sistemas imunológicos. Não tinha estrutura para isso. Portman, mais tarde, escreveu que a expedição não conseguiu nada além de aumentar o terror generalizado dos forasteiros. Ele era, no mínimo, está certo sobre isso, o mais amplo e vivenciou esse padrão em uma escala civilizacional. Britânica. A colonização trouxe doenças, forçou trabalho e a Batalha de Aberdeen, onde aproximadamente 1.500 ilhéus com arcos de frente, homens armados com armas de fogo e um canhão ao largo da costa. O resultado não foi apertado. Dentro décadas, populações que prosperaram, independentemente por milênios, estavam morrendo do sarampo e da desnutrição em assentamentos que eles não haviam escolhido. Os Sentinel não presenciou nada disso diretamente, mas a reputação da ilha por a hostilidade se intensificou a cada década. Do século XIX, quase certamente, por razões que faziam todo o sentido, do lugar onde eles estavam. Em 1896, um condenado fugitivo de Port Blair chegou à ilha em uma embarcação improvisada, jangada. Uma equipe de busca o encontrou na praia morta cheia de flechas. Depois, ou seja, a ilha foi praticamente deixada em paz durante a maior parte de meio século. A fronteira havia sido estabelecida. Não foi nada sutil. John Allen Chau nasceu no Alabama em 1991 e cresceu lendo histórias de aventura sobre a fronteira, missionários e meninos fazendo amizade com nativos, povos nas fronteiras do mundo conhecido. Ele frequentou uma escola secundária cristã, tornou-se um ávido amante da natureza e, em algum ponto do processo, desenvolveu uma obsessão de consumo específica com levar o evangelho a tribos isoladas. Ele treinou para isso deliberadamente, levando cursos e estudos de sobrevivência na natureza, antropologia linguística. Ele até citou Jim Elliot, um missionário morto por um grupo tribal no Equador, como inspiração, que no que diz respeito ao aviso, os sinais indicam que isso é bastante inequívoco. Ele identificou a Ilha Sentinela do Norte, especificamente como seu destino e descreveu-o em seu diário como sendo de Satanás. O último bastião, a antropologia. Ao que parece, os cursos não abordaram o módulo sobre a projeção de sua própria teologia. Estruturar para pessoas que não têm ideia o que é teologia. Em novembro de 2018, ele convenceu os pescadores locais a levá-lo na ilha. Na primeira tentativa, ele remou de caiaque até a costa, encontrou 2 sentinelas, jogou-lhes um peixe e remou para longe sem ser atingido. Ele interpretou isso como um encorajamento. Voltou no mesmo dia com 6 homens esperando na costa. Desta vez, tentou repetir as palavras deles. Anotou em seu diário que eles caíram na gargalhada, provavelmente dizendo que palavras ofensivas o estavam insultando. Este é, sem dúvida, o momento mais comovente de todo o relato. Então, uma criança atirou uma flecha diretamente na Bíblia que ele segurava à frente do peito. Ele nadou 1 milha de volta para o barco. Descreveu isso em seu diário como prova de progresso. Na manhã seguinte, retornou pela 3ª vez. Sua última anotação no diário questiona a Deus se não seria mais sábio partir e deixar outra pessoa continuar. Ele concluiu que não. Escreveu uma despedida para sua família, pedindo-lhes que não recuperassem seu corpo. Os pescadores que observavam à distância relataram mais tarde ter visto o sentinela arrastar algo pela praia e enterrá-lo. Vários pescadores foram presos posteriormente por facilitarem seu acesso à ilha. O pai de Shaw culpou publicamente a cultura evangélica por ter levado seu filho a um fim que quase todos que conheciam a Ilha Sentinela do Norte haviam previsto explicitamente. Os sentinelas são as vítimas desta história. Eles estavam defendendo sua casa contra um intruso que havia sido avisado pelo governo indiano, por todos os historiadores que já escreveram sobre a ilha e por uma flecha atravessando uma Bíblia, e que mesmo assim voltou. Eles foram deixados em paz desde 2018. Esse é o desfecho correto e o único que faz sentido. É aqui que a história muda, deixando de lado o histórico de contatos e se tornando algo consideravelmente mais profundo. Porque enquanto todas as expedições à Ilha Sentinela do Norte eram repelidas por flechas,
Uma investigação mais discreta estava em andamento nas ilhas vizinhas. Uma investigação que não exigia a permissão de ninguém e não terminava com um corpo na praia. O DNA, antigo extraído de restos mortais em todo o arquipélago de Andaman, tem ajudado a construir uma imagem de quem essas pessoas realmente são. Não no sentido redutivo de categorizá-las para fins administrativos coloniais, o que já foi feito de forma inadequada, mas no sentido biológico literal de rastrear a origem de seus ancestrais, há quanto tempo estão aqui e o que sua existência nos revela sobre a movimentação de toda a nossa espécie. A metodologia é a mesma que vem reescrevendo a história da Idade do Bronze. Os cientistas extraem material genético de dentes e ossos do ouvido interno, onde a informação biológica sobrevive por mais tempo, e sequenciam o que resta. Aplicados aos restos mortais dos antigos andôminos, os resultados foram suficientemente impressionantes para merecerem atenção séria. Os andominos, incluindo quase certamente os sentinelas, por serem a população mais isolada do grupo, possuem uma ancestralidade que remonta a alguns dos primeiros humanos modernos a deixar a África. Sua linhagem não se conecta diretamente a nenhuma população da Ásia continental. Ela se destaca, antiga, notavelmente intacta, preservada pela geografia de uma forma que quase não tem paralelo em nenhum outro lugar da Terra. Estimativas apontam que sua linhagem ancestral nessas ilhas remonta a mais de 40 mil anos, anterior à agricultura, à Era do Bronze e a todas as civilizações que surgiram e desapareceram enquanto eles continuavam pescando em canoas com balancim. A aparência física que levou gerações de observadores externos a tirar conclusões confiantes e totalmente equivocadas sobre suas origens é, essencialmente, uma pista falsa. Pele mais escura, certas características faciais. Essas são adaptações ao ambiente, especificamente à intensa luz solar equatorial, que evoluíram independentemente em populações geograficamente separadas ao longo da história da humanidade. Geneticamente, esses povos são muito mais relacionados às populações do leste asiático do que a qualquer grupo africano. A aparência é resultado de evolução convergente. O DNA conta uma história completamente diferente. O que torna os sentinelas particularmente significativos neste contexto é precisamente o que os torna tão difíceis de estudar. Seu isolamento absoluto e ininterrupto imposto pela flecha significa que seu patrimônio genético não foi afetado pelas ondas migratórias posteriores que varreram a Ásia continental e gradualmente absorveram ou substituíram a maior parte das populações que outrora carregavam essa ancestralidade primitiva. Em todos os outros lugares, esse sinal ancestral foi diluído. Na Ilha Sentinela do Norte, atrás de um recife e uma parede de arcos erguidos, esse material genético pode ter sido preservado de forma mais completa do que em qualquer outro lugar do planeta. As pessoas com quem o mundo tenta entrar em contato há séculos podem ser o arquivo genético mais insubstituível que existe. Para entender por que isso é importante, é preciso compreender o que os geneticistas vêm debatendo há décadas sobre como os humanos modernos deixaram a África e se espalharam pelo planeta. O modelo dominante durante a maior parte do século XX estabeleceu a principal rota de dispersão através do Oriente Médio e da Ásia Central, com as populações se espalhando gradualmente pela massa continental da Eurásia em um processo que durou dezenas de milhares de anos. Esse modelo não está exatamente errado, mas é incompleto, porque a genética continua apontando para algo que aconteceu antes, mais rapidamente e por uma rota completamente diferente. A hipótese da dispersão costeira meridional propõe que a primeira onda de humanos modernos a sair da África não se dirigiu para Nordeste, em direção ao interior do continente. Eles seguiram o litoral, atravessando a Península Arábica, ao longo das costas do sul da Ásia pelo Sudeste Asiático, saltando de ilha em ilha quando necessário, chegando à Austrália possivelmente há 65 mil anos, em vez de se estabelecerem gradualmente em um continente, seguindo uma costa, explorando recursos marinhos e se deslocando com uma velocidade que a rota interior simplesmente não conseguia acompanhar. A genética dos Andaman está diretamente no centro desse argumento. Sua ancestralidade se conecta a essa onda costeira inicial, de uma forma que não ocorre com as populações posteriores da Ásia continental. As migrações que povoaram a maior parte da Ásia vieram depois, percorrendo corredores diferentes, carregando assinaturas genéticas distintas e, em grande parte, substituindo ou absorvendo as populações que a primeira onda havia deixado para trás no continente.
As Ilhas Andaman, situadas ao largo da costa e acessíveis apenas por água, foram ignoradas. As pessoas que já lá viviam permaneceram e o seu genoma reteve o sinal que foi sobrescrito em todos os outros locais. A conexão vai além. O DN, a antigo de populações papuas e aborígenes australianas, revela uma ancestralidade profunda compartilhada com os andameus. A impressão digital biológica dessa mesma dispersão costeira inicial, preservada em extremidades opostas de seu alcance. Um fio condutor que vai da Baía de Bengala ao Estreito de Taos, visível apenas na genética, documenta uma migração que quase não deixou outros vestígios. O que os sentinelas representam nesse contexto é o nó sobrevivente mais intacto de toda essa antiga rede. Uma população que habita as mesmas ilhas desde antes mesmo da dispersão estar completa, nunca absorvida, nunca substituída, nunca diluída pelas ondas de movimento que remodelaram todos os outros. As flechas que mantiveram todos os forasteiros à distância ao longo da história registrada preservaram por puro acaso algo que geneticistas dariam quase tudo para estudar adequadamente. Há algo de extraordinário nisso. A população com a qual o mundo moderno mais consistentemente deixou de ter contato pode ser aquela que carrega a memória biológica mais nítida de como o mundo moderno foi construído. A história, por vezes, revela um certo senso de ironia. O arcabouço legal em torno da Ilha Sentinela do Norte é, considerando os padrões de como os povos indígenas foram historicamente tratados, excepcionalmente sensato. A Índia a declarou reserva tribal em 1956, estabeleceu uma zona de exclusão de 3 milhas náuticas e, eventualmente, adotou o que as autoridades descrevem como uma política de observação e não intervenção. Inspeções periódicas a uma distância segura confirmam que a tribo parece saudável. Não é permitido desembarcar, nem tentar contato, sem exceções, o que, como demonstrou o caso de John Allen Chau, é uma regra que vale a pena ser aplicada. O argumento a favor da não intervenção permanente torna-se consideravelmente mais persuasivo quando se observa o que aconteceu com as tribos andinas, que não estavam protegidas por um recife impenetrável, em uma hostilidade reflexiva a forasteiros. Os Jarawa e os Angai foram colocados em contato constante com o mundo moderno. Eles receberam medicamentos, moradia fixa e acesso a sistemas alimentares que não haviam desenvolvido por conta própria. A intenção era benevolente. O resultado não. Em poucas décadas, populações que haviam mantido uma saúde robusta e uma identidade cultural coerente por milênios passaram a lutar contra a desnutrição, a dependência do álcool e o tipo específico de falta de propósito que surge quando toda a estrutura da existência de uma sociedade é removida e substituída por algo que não se encaixa. Algumas empresas de turismo que organizavam excursões perto do território Jaroa foram acusadas de promover o que eram, na prática, safaris humanos, pagando aos membros da tribo comida em troca de danças para os turistas. Essa acusação não deveria existir, mas existe. Os sentinelas, por outro lado, prosperam em todos os aspectos observáveis. Físicos saudáveis, presença constante de crianças e mulheres grávidas, uma população que parece se sustentar confortavelmente dentro da capacidade de suporte da ilha. Eles têm tudo o que precisam e têm isso há 40 mil anos, sem qualquer ajuda externa. A hipótese do zoológico, a ideia de que uma civilização avançada poderia observar uma menos desenvolvida a uma distância cautelosa sem intervir, é aplicada aos sentinices com bastante frequência como um experimento mental. Se uma civilização extraterrestre estivesse nos observando da mesma forma que nós a observamos, o que gostaríamos que ela fizesse? Os sentinelas já responderam a essa pergunta repetidamente com considerável clareza e alcance impressionante. Minha opinião é simples: deixem-nos em paz. Não como uma estratégia de preservação científica, não porque seu genoma seja valioso, embora seja, mas sim porque são pessoas que expressaram suas preferências sobre contato com extraordinária consistência ao longo de séculos de tentativas. E respeitar isso não exige nada mais complicado do que parar. O paradoxo do DNA é real e merece ser analisado. A ciência que revela o quão insubstituíveis eles são para nossa compreensão da história da humanidade é a mesma ciência que apresenta o argumento mais forte possível para nunca perturbá-los a fim de coletar mais material genético. Algumas perguntas, porém, devem permanecer sem resposta. É quase certo que o centenário jamais saberá que seu DNA está reescrevendo os livros didáticos sobre migração humana. Eles não precisam.
Eles pescavam nesses recifes e trabalhavam o ferro recuperado para fazer pontas de flecha por 40 mil anos antes que alguém pensasse em extrair significado de ossos antigos. E continuarão fazendo exatamente isso, independentemente das conclusões dos geneticistas em laboratórios do outro lado do planeta. O isolamento que os torna cientificamente extraordinários não é algo que lhes aconteceu. É algo que escolheram, defenderam e impuseram com uma consistência que envergonha a maioria dos compromissos humanos. A genética não nos dá acesso. Ela não cria uma obrigação para com o conhecimento humano. Seja como for, elas nos dão mais um motivo para entendermos exatamente o que perderíamos se deixássemos de respeitar a fronteira que elas passaram milênios construindo. Inequivocamente claro.